Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui mais um filme. Quer dizer, filme não, né? Arquivo Stranger, que tem a duração aí de um filme, geralmente. Que pra quem não sabe, caiu de paraquedas aqui, o Arquivo Stranger é um quadro do Plantão Geek em que eu foco na história de um dos nossos personagens favoritos aí. Você tem já algumas edições que o Arquivo Stranger já lançou, que vai estar aparecendo aqui numa playlist pra você conseguir ter acesso a todos os arquivos Stranger. Eventualmente todos os personagens terão a sua edição, então tenha paciência caso o seu personagem ainda não tenha uma edição própria, tá bom? Antes de eu começar aqui, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e deixa o seu like, gente, por favor, porque um arquivo Stranger dá muito trabalho pra fazer. Muito! Vocês não fazem a menor ideia, por isso que ele não sai com tanta frequência assim, porque precisa de um mês, mais ou menos, só pra fazer a pesquisa. Porque a graça do Arquivo Stranger é que eu pego absolutamente tudo que há pra saber desse personagem, então você pode me ajudar bastante deixando o seu like aí e se inscrevendo no canal, assim como você pode também compartilhar esse Arquivo Stranger pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. E outra coisa que você pode fazer também é dar uma conhecida na loja do Plantão Geek, que tem várias estampas de Stranger Things lá. Recentemente a gente lançou uma estampa pra Black Friday, que foi um grande sucesso, mas essa estampa ainda está disponível, tá, gente? Você teve várias promoçõezinhas ali na Black Friday e tudo mais, só que ainda está disponível essa camiseta e você já pode adquirir aí pro seu Natal, né, pro seu Ano Novo, esse tipo de coisa. Você tem moletom, você tem camiseta, você tem um monte de opções legais aí que você pode conferir e me ajudar também. Sem mais delongas, vocês já viram o título desse vídeo aqui. O Arquivo Stranger de hoje vai ser sobre Mike Wheeler. Maybe we can call you L, short for 11. What is he? We need to assume the worst. The Mind Flayer is back. Michael Wheeler, ou então como a gente chama, Mike Wheeler, é o segundo filho da família Wheeler ali. O pai e a mãe dele são Karen e Ted Wheeler. Ele tem como irmã mais velha a personagem Nancy Wheeler, que é 4 anos mais velha que ele. O Mike também tem uma irmã mais nova, que no caso é 9 anos mais nova que ele, então ali na primeira temporada ela era bem bebezinha mesmo. E uma grande questão é que os irmãos Wheeler nunca pareceram receber muita atenção do seu pai, que sempre pareceu bem indiferente com as coisas, sabe? Muito superficial. O cara é meio bosta, sabe? Ao contrário da mãe, Karen Wheeler, né? Que ela sempre busca conversar com os filhos dela, ela sempre quer saber o que tá acontecendo, só que a diferença é que os filhos não falam pra ela o que tá acontecendo, né? Quando envolve coisas ali de mundo invertido, laboratório, coisas de governo, não tem nem como eles falar pra Karen, né? Coitada. Mas é importante mostrar que a mãe deles sempre tá ali disposta a ter uma conversa com eles, ela sempre percebe quando tem alguma coisa esquisita, assim, sabe? Tipo, se tá acontecendo na casa dela, ela percebe. Mas eles nunca dão muito essa abertura pra que a conversa aconteça de fato. No primeiro dia do jardim de infância do Mike, em 1976, quando o Mike tinha apenas 5 anos de idade, ele conheceu o primeiro amigo dele, que é o Will Byers. Essa história é contada pra gente na segunda temporada muito brevemente. Mas basicamente o Mike viu o Will num balanço e decidiu ser amigo dele, né? Ele perguntou pro Will se ele gostaria de ser amigo dele e o Will topou. Logo depois, o vizinho do Mike, que é o Lucas, acabou se juntando ao trio e por muito tempo só foram os 3 ali. Era um triozinho maravilha e era isso. Mas foi no ano de 1981 que a vida do Mike e dos meninos ali, né, que constituíam o trio de amigos, iria mudar pra sempre, porque eles iam conhecer uma coisa muito importante. No dia 1º de setembro de 1981, o Mike e o Lucas estavam fugindo de um bando de valentões, assim, que queria pegar eles pra bater, né, provavelmente. E aí os meninos se esconderam num tipo de biblioteca ali por um tempo, até que eles acabaram conhecendo o dono, que tava montando ali umas miniaturas de uma batalha chamada Batalha de Waterloo. Então tinha vários bonequinhos, assim, nessa mesa bem grande, e o Mike e o Lucas ficaram embasbacados com aquilo. Foi nessa conversa que o dono apresentou a eles um outro jogo que utilizava
utilizava miniaturas, né? Não era só representações ali como na Batalha de Waterloo. Era um jogo, de fato, chamado Dungeons and Dragons, o famoso D&D, que eles ficam mencionando. Os meninos ficaram tão entusiasmados com o jogo que eles foram imediatamente contar pro Will e acabaram viciando o Will em D&D também. Nesse mesmo ano, enquanto eles falavam de Dungeons and Dragons ali no refeitório, eles acabaram chamando a atenção de um outro menino que tava ali perto da mesa deles. E esse menino era ninguém menos que Dustin Henderson. Finalmente, o quarto integrante aí da party chegou na história, porque ele foi, na verdade, corrigir os meninos. Os meninos estavam falando da possibilidade de você matar um minotauro ali no D&D, e o Dustin corrigiu eles com uma informação. E a partir daí eles ficaram amigos, começaram a marcar campanhas e esse tipo de coisa. Até mesmo a Nancy, né, a irmã mais velha do Mike, participou de algumas campanhas no começo, né, quando o irmão dela tava ficando viciado, porque por enquanto ela ainda era muito jovenzinha, ela não tava adolescente ainda. Ela se vestiu como uma elfa durante uma campanha que eles chamaram aí de Elder Tree, mas é claro que a Nancy eventualmente parou de jogar D&D com eles porque ela chegou na adolescência, né? Tipo, nessa época aí, ela era pré-adolescente ainda, ela tinha tipo uns 14, 13 anos de idade. Os 4 meninos costumavam se reunir frequentemente pra jogar D&D ali no porão da casa do Mike, e eles tinham um ótimo relacionamento com o Mr. Clark, né, que é um professor ali da escola deles, e essa molecada aí era tão nerd que eles participavam também do clube de audiovisual da escola, né, que é o AV Club, que aparece algumas vezes também durante a história de Stranger Things. É mencionado também que os meninos participavam toda vez da feira anual de ciências e eles ganhavam sempre, com exceção do ano de 82, que de acordo com o Sr. Clark, foi uma vitória política. Deve ter tido filhinho de gente rica, sabe, um filho de uma pessoa muito importante na cidade, esse tipo de coisa que deve ter ganhado, pelo visto. Mas é claro que tudo iria mudar para sempre no dia 6 de novembro de 1983, o dia que o Will Byers desapareceu. No dia 6 de novembro, como de costume, os meninos estavam todos reunidos ali pra jogar D&D, e o Mike, ele sempre atuava ali como Dungeon Master, né? Ou seja, é a pessoa que cria a campanha e começa a narrar o que tá acontecendo. Foi convocado ali um Demogorgon que o Will não conseguiu derrotar, só que ele só falou isso depois pro Mike em segredo, sabe? Eles meio que tentaram roubar ali. O Dustin e o Lucas tentaram roubar que eles iam ganhar do Demogorgon, mas o Will não deixou eles roubar. E aí, enquanto eles estavam procurando o dado ali que tinha a ação do Will, né, contra aquele Demogorgon, a mãe do Mike chamou e eles tiveram que parar a brincadeira. O Will foi pedalando de volta pra casa e a gente já sabe o que aconteceu com ele, né? Nós nos lembramos muito bem. No dia 7 de setembro, o dia seguinte ao desaparecimento do Will Byers, o Will não apareceu na escola, o que deixou o Mike e os outros meninos bem preocupados, né? Não era do feitio do Will faltar e esse tipo de coisa. E as coisas ficaram mais complexas quando o diretor Coleman, que era o diretor ali da escola, chamou os meninos pra depor na polícia, porque na verdade o Hopper tava ali na sala do diretor querendo saber mais informações do Will que estava desaparecido. E o Mike foi aquele que informou que o Will costumava ir embora pra casa numa floresta Markwood, né? E apesar do Hopper ter ficado um pouco confuso com essa informação, o Mike garantiu que a estrada era real, só o nome que era inventado, porque o nome era uma referência a O Hobbit. Os meninos investigaram o desaparecimento do amigo deles naquela mesma noite, e eles foram até a Markwood justamente pra tentar procurar o Will, pra ver se achava alguma pista. E nesse dia, eu sei que eu tô falando bastante essa frase, mas foi um dia muito importante na vida do Mike, porque foi o dia que ele conheceu a Eleven. Os meninos todos encontraram a Eleven nesse dia. E depois a gente fica sabendo que foi justamente nesse dia que o Mike considera que ele se apaixonou de fato pra Eleven, né? Porque ele fala isso na 4ª temporada. Mas vamos chegar lá. Os meninos trouxeram a Eleven até o porão do Mike, onde o Mike deu roupas limpas ali pra ela usar e também construiu um forte feito de travesseiros para que ela pudesse descansar durante a noite. Apesar dos amigos não quererem muito que a Eleven ficasse ali na casa dos Wheeler, porque ela poderia significar problema, né? O Mike foi muito mais empático nessa questão, ele quis bastante assim cuidar dela, deixar que ela ficasse bem ajustada ali, né, bem ajeitadinha, que depois eles iam definir o que iam fazer com ela. Foi durante essa noite também que o Mike deu o primeiro apelido da vida da Eleven, e é um apelido que ela ia usar a vida toda, porque foi quando ele começou a chamar ela de El. Ou se você vê o dublado, eu acho que ele fala On, né? Porque é de 11. Mas enfim.
É isso. No dia seguinte, o Mike faltou à escola pra ele poder mostrar ali a casa dele pra Eleven, e a Eleven acabou reconhecendo o Will numa fotografia que tinha ali, que eles venceram, né, uma feira de ciências e tudo mais. Mais tarde naquela noite, quando eles todos estavam reunidos ali no porão, a Eleven tentou explicar o que aconteceu com o Will, virando o tabuleiro de D&D ao contrário e pegando o bonequinho dele, colocando em cima pra poder explicar pra eles que o Will estava preso no mundo invertido. Na manhã do dia seguinte, no dia 9 de novembro, os meninos decidiram encontrar a Eleven lá na floresta, né, pra iniciar a Operação Markwood. Antes dele sair, o Mike deu pra Eleven o relógio dele pra que ela tivesse uma noção da hora, e mesmo sem ela saber ver a hora, ele explicou de uma forma que ela poderia entender, né, que ele queria encontrar ela às 3h15. Então ele disse, ó, quando o ponteiro estiver no 3, no 1 e no 5, você encontra a gente lá. E a Eleven ficou bem felizinha, né, porque, tipo, foi uma confiança a mais que deram nela e tudo mais. Durante a caminhada deles, né, enquanto eles estavam buscando o Will, o Mike e a Eleven dividiram um momento bem fofo, porque o Mike tava com vergonha de um machucado que ele tinha no queixo, né, que ele tinha se machucado ali naquele dia. E a Eleven demonstrou ali que ela não se importava com isso, né, que isso acontecia, esse tipo de coisa, por mais que o Mike falou que isso foi culpa de um bando de idiota, né, ele usa a expressão mouth breather pra falar disso. Mas essa cena é importante porque a Eleven não julgou o Mike, né, pelo que tinha acontecido, e o Mike ficou bem satisfeito com isso. Eventualmente, eles chegaram até a casa dos Byers, e isso confundiu um pouco os meninos, né, porque a Eleven, em teoria, tava levando eles até o Will, só que o Will não estava na casa dos Byers. Aliás, ele tava, né, só que ele tava no mundo invertido. Nesse momento, passou vários carros da polícia, e os meninos decidiram seguir, porque obviamente alguma coisa tinha acontecido, e eles acabaram vendo o cadáver de um suposto Will, né, saindo de dentro da pedreira, e isso deixou o Mike bem revoltado, né, ele acabou chorando porque foi uma expectativa gigante que ele tinha colocado, foi uma confiança que ele tinha colocado na Eleven, e ele achou que ela mentiu pra ele, esse tipo de coisa. Então ele catou a bicicleta dele, foi direto pra casa e acabou até chorando ali, abraçando a mãe dele, enfim, ele ficou bem triste. Porém, mais tarde, a Eleven tava mexendo naquele radinho, né, comunicador, aquele walkie-talkie deles, e ela acabou mostrando pro Mike a voz do Will que tava saindo ali por aquele rádio, pra mostrar que ela não estava mentindo, ela sempre tava dizendo a verdade. No dia seguinte, os meninos decidiram levar a Eleven até a escola para que ela pudesse usar um rádio mais poderoso e eles pudessem ouvir com mais atenção o que tinha acontecido. Mas é claro que antes disso eles teriam que disfarçar ela, né? Porque ela não poderia entrar na escola daquele jeito. E foi assim que foi dado a ela um vestido antigo da Nancy, bem rosinha, uma peruca loira, e o Mike foi a pessoa que maquiou ela ali, deu uma camuflada na cara dela. Mas ele também acabou revelando ali pra ela que ele achou que ela ficou bonita. Inclusive os meninos olham meio assim, tipo, sabe, meio malícia, e ele desmente e fala, não, você tá bem, você tá bem aí, tá bonito, legal, hein. Mas é claro que a Eleven foi lá pras nuvens, né, ela ficou bem felizinha com isso. Na escola, depois de uma assembleia ali que tava sendo feita em homenagem ao Will, o Troy, que é um dos valentões que tava ali, que sempre zoava os meninos, ele tava zoando o Will durante essa assembleia, e o Mike decidiu confrontar ele, falando que isso não era uma coisa legal de se fazer, e esse tipo de coisa. O Mike derrubou o menino, quando o menino continuou a fazer as piadas, mas antes que o Troy pudesse revidar, a Eleven paralisou ele com a mente e fez com que o Troy se mijasse ali na frente de todo mundo. Finalmente, após essa assembleia, os meninos conseguem levar a Eleven até o Supercom, né, que é aquele rádio super poderoso que eles estavam procurando, e eles conseguiram ouvir o Will conversando com a mãe dele e logo em seguida sendo perseguido pelo Demogorgon. Mas infelizmente isso foi tudo que eles conseguiram ouvir, porque o rádio depois pegou fogo. Depois que eles retornaram ali pro porão do Mike, eles começaram a teorizar juntos que na verdade o Will estava no Vale das Sombras, que foi o nome que eles primeiro deram ali pro mundo invertido. Depois do funeral do Will, no dia seguinte, os meninos começaram a discutir as possibilidades de outras dimensões com o Mr. Clark, que era ali o professor favorito deles, né, que poderia explicar um pouquinho melhor a situação. Eles aprenderam com o Mr. Clark que a presença de um portal pode afetar o eletromagnetismo presente ali na área. E mais tarde, naquele dia, depois de saberem essa informação, né, o Dustin percebeu que a bússola de todo mundo estava alterada, que ela não estava apontando o norte de verdade. E aí eles chegaram na conclusão que deveria haver um portal próximo e que eles deveriam começar a procurar por ele. O grupo seguiu com as suas bússolas tentando achar esse portal, só que a Eleven, ela alterou as bússolas dos meninos para proteger eles, porque eles estavam indo em direção a algo muito perigoso. O Lucas percebeu que ela estava alterando as bússolas, acusou a Eleven
Eleven, que foi defendida pelo Mike. O Mike falou, não, ela não tá fazendo isso não. Isso aí na blusa dela é sangue antigo. Não, ela não alterou nada não, ela não faria isso. Mas a Eleven ficou meio ali em silêncio e acabou assumindo o que fez. Só que o Lucas e o Mike começaram a se xingar ali, né? Porque o Mike tava defendendo a Eleven, enquanto o Lucas tava sendo um pouco mais agressivo com ela. Conclusão, os meninos saíram na porrada ali e a Eleven precisou interferir, só que ela acabou indo um pouco longe demais e arremessou o Lucas em direção a uma parede ali que deixou ele inconsciente por um tempinho. Isso acabou assustando o Mike, o Dustin e todos os outros meninos e a Eleven saiu bem chateada. Ela saiu assim quando ninguém tava olhando. Quando o Lucas acordou, ele decidiu procurar o portal sozinho, enquanto o Mike e o Dustin foram atrás da Eleven. Enquanto o Mike e o Dustin procuravam pela Eleven, eles foram cercados por dois valentões, o Troy e o James, que queriam um tipo de vingança depois de que a Eleven fez ele se mijar ali, né? Só que ele não sabia que foi a Eleven, ele só queria uma vingancinha. O Troy então ameaçou o Mike quando ele catou o Dustin, assim, ficou apontando uma faca pra ele, dizendo que ou o Mike pulava do penhasco ou ele arrancava os dentes do Dustin ali que estavam ainda nascendo. Foi aí que o Mike provou ser aquele personagem super leal aos amigos e ele decidiu pular do penhasco. Tipo, o Mike escolheu a morte, gente. É um negócio super sério, sabe? Porque as pessoas eu acho que não levam muito em consideração que o Mike, ele preferiu pular de um penhasco e morrer do que ver alguém machucando o Dustin. Mas aí, quando o Mike pulou do penhasco, ele foi salvo pela Eleven, que fez ele flutuar assim, penhasco acima. A Eleven também quebrou o braço do Troy e acabou empurrando ali o James. Só que isso foi um esforço muito grande e ela acabou desmaiando, pra depois ser acordada ali pelo Mike e pelo Dustin. E ela ficou dizendo pra eles que ela era o monstro, na verdade, porque foi ela que abriu o portal e ela não queria dizer. E o Mike confortou ela falando que ela não era monstro coisa nenhuma, que na verdade ela salvou a vida dele. E foi nesse momento que o Mike e o Dustin dividiram um abraço, assim, que ficou bem icônico, né, na história de Stranger Things, esse abracinho entre a Eleven, o Mike e o Dustin. O trio ali acabou voltando pra casa do Mike, mas eles não ficaram ali por muito tempo, porque o Lucas estava avisando que os agentes do laboratório estavam indo em direção ali à casa do Mike. Eles decidiram fugir, mas não antes dos agentes chegarem ali perto deles. E foi nesse momento que a Eleven fez outra cena icônica e acabou fazendo um furgão capotar por cima deles, né? Isso tudo enquanto ela tava ali grudada nas costas do Mike. Então imagina a visão do Mike nesse momento, vendo um carro voar por cima da cabeça dele. Eles se esconderam num ferro velho por um tempo, até o Hopper chegar e levar ali os 4 meninos, né, contando o Lucas, que já tinha se juntado a eles nessa hora, até ali a casa dos Byers. Juntos eles decidiram criar um campo de privação sensorial para que a Eleven conseguisse encontrar o Will e também falar um pouco sobre o que rolou com a Barbie, mas infelizmente a Eleven só confirmou que a Barbie realmente estava morta e ela conseguiu encontrar o Will quase sem vida, falando ali para ele aguentar mais um pouquinho, que a mãe dele já estava indo, que ia dar tudo certo. Todo mundo, menos os meninos e a Eleven, saíram da escola para executar partes diferentes de um mesmo plano. E o Mike acabou tendo uma conversa ali com a Eleven, onde eles ficaram falando do futuro, basicamente, né? O que aconteceria quando a Eleven não fosse mais um segredo, que de repente ela poderia ir lá morar na casa dele, né? Que a mãe dele faz uma comida maravilhosa, que ela ia gostar bastante. Que se ela quisesse, ela podia ficar com o quarto dele, que ele fica no porão o tempo todo, então não tem problema. E foi no meio disso que ele convidou ela para ir pro Snowball. Ele explicou que é um baile que as pessoas vão juntas, né? Pessoas que você gosta. Você convida pessoas que você gosta. E a Eleven ficou, que nem um amigo. E o Mike, tipo, não, mais ou menos. Porque a Eleven não tava entendendo que o Mike tava fazendo uma proposta romântica ali, sabe? Que você leva alguém no baile, alguém que você tem interesse romântico, né? Só que a Eleven não sabia. E aí, pra ajudar a Eleven a entender o que ele tava querendo dizer, ele foi e beijou ela. Ele beijou ela pela primeira vez ali e ela gostou e eles ficaram num climinha legal ali, antes que tudo fosse interrompido, é claro. Porque como parte de um acordo que o Hopper fez com o Brenner, o Hopper acabou entregando a posição da Eleven e dos meninos, né, consequentemente, em troca dele conseguir entrar no mundo invertido com a Joyce pra procurar o Will. Os agentes foram até a escola e os meninos tiveram que fugir ali com a Eleven. Inclusive, a Eleven fez o olho de todo mundo sangrar ali, ela matou um monte de agentes, só que acabou desmaiando nesse processo e ficando bem cansada. Isso atraiu a atenção do Demogorgon, né, devido todo o sangue que tava ali, o Demogorgon apareceu na história também, e o Dustin teve que carregar a menina até
até o laboratório ali da sala do Sr. Clark, onde o Mike tentou confortar a Eleven, falando que tudo ia ficar bem com ela e que eles iriam para o Snowball juntos. Inclusive, o Mike garantiu isso, né? Ele fez uma promessa que ele iria levar ela pro Snowball. O Demogorgon invadiu, ficou ali tentando matar eles, os meninos não conseguiam afastar o Demogorgon, até que a Eleven tomou a frente e acabou jogando o Mike um pouquinho pra trás, porque o Mike queria ajudar ela, e ela ficou meio tipo, não, fica aí, chega pra lá. E foi numa cena muito emocionante que a Eleven desapareceu na frente de todos os meninos, mas não antes de se despedir do Mike. Ela mandou aquele goodbye, Mike, bem sofrido, sabe, da cena. E ela simplesmente evaporou, junto com o Demogorgon na frente de todos os amigos e na frente ali do Mike. Os meninos procuraram por ela na sala toda, o Mike ficou muito emocionado, todos eles ficaram, na verdade. Depois dele não conseguir encontrar a Eleven naquela sala, ele saiu ali, encontrou a mãe dele do lado de fora, onde novamente ele chorou nos braços da mãe, tava muito desesperado. Quando o Mike chegou em casa, ele foi interrogado por agentes do governo que queriam saber o paradeiro da Eleven, e o Mike garantiu que ele não sabe o que aconteceu com ela, e mesmo se ele soubesse, ele não iria dizer pra eles. E foi nesse momento também que o Mike viu uma silhueta do lado de fora da janela dele, que ele não sabia, mas era de fato a Eleven, mas ele ficou meio petrificado olhando assim pra silhueta, que depois desapareceu, porque a Eleven fugiu. Isso acabou chamando a atenção dos agentes do governo, que pararam ali de interrogar ele e foram atrás do que ele tinha visto. Mais tarde, naquela mesma noite, o Mike, o Dustin e o Lucas foram visitar o Will no hospital, né, comemorar a volta do amigo. Os três ficaram muito felizes em ver ele, só que tinha esse detalhe que é muito importante na narrativa do Mike, é que ele sentia muita a falta da Eleven. Inclusive, nos dias que se seguiram, o Mike ficava constantemente no porão dele, tentando contatar a Eleven pelo rádio, tentando fazer ela dar algum sinal pra ele. Ele também continuou a visitar o Will todos os dias no hospital, mas a Joyce pediu para os meninos darem um tempinho pro Will antes de permitir eles visitarem o Will em casa, e é claro que o Mike e os meninos respeitaram isso. No dia 26 de novembro, o Steve e a Nancy acabaram descendo ali no porão do Mike, né, pra perguntar e ver como é que o Mike tava se sentindo e tudo mais. E o Mike tava chorando no porão. Ele meio que fingiu que não tava chorando, mas a Nancy percebeu, o Steve percebeu e eles tentaram distrair o Mike perguntando sobre D&D, falando assim como ele jogava, pra ver se o menino ficava um pouco mais feliz, né. A gente também vê o mês de dezembro, quando tá próximo ali do Natal, que após um jogo de D&D, o Mike tá lá, olhando pro forte de travesseiros que ele tinha construído, mostrando mais uma vez o quanto ele sentia falta da Eleven. Ele deixou o forte em perfeitas condições, caso ela voltasse. Todos os dias, até o Halloween de 1984, o Mike tentava se comunicar com a Eleven. Ele tentava falar com ela, mas nunca tinha respostas. Inclusive, o Mike começou a achar que ele tava ficando doido enquanto ele tentava comunicar ali com a Eleven. Porque ele sempre sentia uma presença forte no recinto, mas ele não conseguia enxergar nada. Eventualmente, a gente veio a descobrir que a Eleven via o Mike todas as vezes que ele chamava ela. Então é por isso que ele sentia essa presença, né? Só que naquela época ele ainda não sabia disso. E juntando essa sensação com o fato que ele achou que viu uma silhueta da Eleven ali após ela ter desaparecido, fez ele pensar que realmente ele tava ficando doido ali em 1984. E isso é bem importante pra gente analisar o comportamento do Mike durante esse ano, que veio a ser bem rebelde, sabe? É igualzinho o título da transição, gente. Rebelde sem causa. A gente começa o ano de 1984 na segunda temporada, no dia 29 de outubro, com os membros da party indo até o arcade, né, pra eles jogarem videogame. Lá eles descobriram que tinha uma pessoa intitulada de Mad Max, que tinha batido o recorde do Dustin, e um dos funcionários lá do arcade, que é o Keith, né, muito difícil falar esse nome, Keith, tem que colocar a língua aqui no meio dos dentes. Ele falou que ele contaria quem era Mad Max se o Mike arranjasse um encontro dele com a Nancy. E o Mike falou, claro que não, eu não vou prostituir minha irmã, você tá doido? Enquanto eles discutiam ali, o Will começou a ter uma crise e foi parar lá no mundo invertido. O Mike percebeu, assim, que tinha acontecido alguma coisa, né? Ele falou, ah, você tá bem e tal, que viu que o menino tava estranho, mas o Will decidiu não compartilhar nada naquele momento. No dia seguinte, na véspera do Halloween, os meninos conheceram uma menina nova que tava entrando ali na sala deles, que era a Max, né, Maxine Mayfield, que tinha o apelido de Max. E aí, devido à semelhança ali com o pseudônimo Mad Max, os meninos decidiram espionar ela. Só que o Mike não tava muito interessado não, e o Will tava indiferente à situação. Quem tava mais afim era o Lucas e o Dustin. Naquela noite, o Mike tentou entrar em contato com a Eleven de novo, e ele achou que ele finalmente tinha conseguido ouvir ela, mas de repente a voz dela mudou pra voz do Dustin. Então, assim, mais um argumento do Mike achar
achar que ele tá ficando doido. De repente, ele tava ouvindo a voz da menina, sabe? No dia seguinte, os meninos foram pra escola vestidos de caça-fantasmas pra serem surpreendidos e perceberem que nenhuma pessoa da escola, além deles, estava fantasiada. Durante a volta pra escola, o Lucas, o Mike e o Dustin quase foram atropelados pelo Billy, que tava dirigindo com toda a velocidade ali, e a Max tava dentro do carro, eles inclusive conseguiram ver a menina. Mas assim, Mike quase morreu numa brincadeira dessa aí. Durante a noite, quando eles saíram pra pedir doce, a Max se juntou a eles, o que alegrou bastante ali o Lucas e o Dustin. Só que o Mike detestou, né? O Mike, ele já não tava muito afim, assim, de ter mais uma menina no grupo e todo aquele negócio. Porque é importante notar, gente, que o Mike, ele não destratou a Max só porque, o Mike é assim, dane-se, ele destrata as pessoas. Não, é porque ele tava passando por todo esse processo da falta da Eleven, né? Pra ele, a presença da Max ali representava como se tivesse uma menina substituindo o papel que a Eleven fazia ali no grupo. E aí é por isso que ele não ficou muito feliz com a situação, é por isso que teve aquelas desavenças iniciais, porque ele tava sentindo toda essa perda e todo dia tava achando que ele tava doido da cabeça, né? Porque ele ficava ouvindo a Eleven, ele sentia a presença dela e ela não tava ali. Então era uma situação bem doida. Durante o Halloween, o Will acabou ficando um pouquinho ali pra trás e acabou entrando em crise novamente. Só que dessa vez foi mais pesada, ele chegou a ver uma criatura e tudo mais. E o Mike viu isso como uma desculpa pra levar o Will embora dali, né? Vamos lá pro porão, vou levar você pra casa. Já que o Mike tava entediado com aquele Halloween mesmo, né? Ele decidiu ajudar o amigo. De volta ao porão dos Wheeler, o Will começou a contar ali pro Mike como ele tava se sentindo, né? Que ele tava tendo essas crises, que ele se sentia preso ali no mundo invertido, mas ao mesmo tempo tava no nosso mundo. E aí o Will começou a descrever que essa sensação parecia que ele tava ficando doido, sabe? Ele tinha a sensação que ele tava enlouquecendo por conta desse vai e vem que tava rolando aí do mundo invertido. E o Mike disse que ele se sentia de uma forma semelhante porque ele ainda via a Eleven e ele ainda ouvia ela. Inclusive, quando o Will disse que ninguém entenderia, né, o que ele tava passando agora, Will, estava passando agora, o Mike disse que a Eleven poderia entender perfeitamente, justamente por conta daquele papo que ele teve com ela, né, que ela não julgou ele por um machucado que ele tinha aqui, então ela conseguia entender. E os dois finalizaram a conversa falando que se um deles estava doido, então os dois iam ficar doidos, né, porque tava um papo de louco essa conversa deles, né, então se você tá louco, eu também tô, amigo, e bora lá. Mais tarde, o Mike tentou novamente entrar em contato com a Eleven, falando que ele gostaria que ela estivesse ali, e esse foi um momento que ele quase pôde literalmente sentir o toque dela, porque ela tava presente ali naquela cena, e quando ela ia tocar no rosto dele, ele desistiu da comunicação, se levantou e foi embora. No dia seguinte, o Dustin chegou na escola falando que tinha algo para apresentar para eles, e foi dessa forma que o grupo foi introduzido ao Dart, né, que seria eventualmente um Demodog. O Will percebeu que o Dart se originou ali no mundo invertido, e avisou o Mike, que por sua vez impediu ali o Dustin de mostrar a criatura pro Mr. Clark. Deixando a Max ali do lado de fora, o Will e o Mike contaram pro Lucas e pro Dustin que essa criatura aí era provavelmente do mundo invertido, mas aí o Dart começou a transmutar na frente deles e o Mike pegou ali, se eu não me engano, eu acho que é um tipo de controlezinho assim, pra poder bater no Dart, caso ele tentasse fazer alguma coisa. O Dustin não deixou que o Mike agredisse ali o Dart, mas foi nessa hora que a Max abriu a porta, ela conseguiu destrancar a porta ali porque ela queria participar, e todos eles se embolaram ali na saída e o Dart acabou fugindo. Inclusive o Mike culpou a Max quando isso aconteceu, ele falou, meu Deus, se você não tivesse destrancado a porta, o bicho tinha ficado lá dentro. Enquanto o Mike procurava a criatura, a Max encontrou ele no vestiário, né, porque ela também estava ajudando a procurar, e ela tentou convencer o Mike ali de deixar ela entrar no grupinho, porque ela, afinal de contas, ela poderia ser a Zoomer, ela inventou um termo ali só pra ela poder se encaixar, enquanto o Mike tava falando que todos eles ali tinham uma função, né, e quando ele tava citando essas funções pra Max, ele disse que a Eleven era a maga, só que a Max não conhecia nenhuma Eleven, e aí o Mike meio que se corrige, sabe, como se ele não deixasse de considerar a Eleven. Não é ninguém não, a Eleven não é ninguém, quer dizer,
é alguém. Ele fica meio atrapalhado ali falando com ela, sabe? Mas aí, pra convencer o Mike, a Max ficou dando umas manobras de skate em volta dele, né? Ficou rodando assim com o skate constantemente em volta dele. E a Eleven viu isso do lado de fora ali da porta e meio num acesso de ciúmes fez a Max cair do próprio skate e observou o Mike ajudar a Max, toda uma cena dramática. Só que quando a Max explicou que ela sentiu que parecia que alguém puxou o skate debaixo dos pés dela, o Mike achou que poderia ser a Eleven e ele olhou na direção onde a Eleven tava, apenas para não encontrar nada. A menina já tinha ido embora. Eventualmente, o Mike recebeu uma transmissão do Will falando que ele tinha encontrado o Dart finalmente, só que o Mike encontrou o Will do lado de fora, num estado de crise, né? Eles não sabiam ali naquele momento, mas o Will estava sendo possuído pelo Mind Flayer. Quando a crise acabou, os meninos ficaram todos ali observando a Joyce levar o Will embora, sem saber muito bem o que fazer em seguida. No dia seguinte, eles todos se reuniram ali no AV Club, quando o Will não foi à escola, né? O Will faltou ali, o Mike estranhou isso. E ali no AV Club, sem a presença da Max, o Mike explicou pro Dustin e pro Lucas como o Will tava se sentindo, né? Que o Will tinha confidenciado isso a ele. E aí eles meio que se separaram. Eles falaram, tá, Dustin e Lucas, vocês procurem o Dart, eu vou até a casa do Will ver o que tá acontecendo. Quando o Mike chegou até a casa do Will, a princípio a Joyce não quis deixar ele entrar, né? Ela tava meio relutante de envolver o Mike naquilo, só que quando o Mike mencionou o Shadow Monster, né, o monstro das sombras, que a gente conhece depois como Mind Flayer, aí sim a Joyce deixou ele entrar. O Will explicou tudo sobre essa conexão aí que ele tinha com o Mind Flayer e como ele tinha medo do Mind Flayer usar ele como um espião, né, ficar vendo o que o Will tá fazendo, esse tipo de coisa. E o Mike acalmou ele falando que, na verdade, o Will poderia ajudar o time deles, né, porque ele poderia espionar o Mind Flayer e ele poderia também descobrir como deter esse monstro, o que acalmou um pouquinho mais o Will. O Mike foi acordado pelo Will na manhã seguinte, porque o Will tinha testemunhado o Hopper ficar preso no meio ali dos cipós em Hawkins, só que eles só conseguiram descobrir onde esses cipós ficaram quando o Bob chegou para ajudar e acabou desvendando o mistério. O Bob, a Joyce, o Mike e o Will foram até o local onde o Hopper estava preso, só que o laboratório também chegou nesse local e começou a queimar ali os cipós. Isso fez com que o Will começasse a ter uma crise no chão, ele ficou meio que tremendo, assim, foi uma crise bem forte, uma cena bem forte, e no final o Will precisou ser levado para o laboratório, sendo acompanhado ali pelas pessoas que estavam presentes, né? A Joyce, o Bob, o Hopper e o próprio Mike. Quando o Will acordou, ele não conseguiu se lembrar direito de algumas pessoas e ele conseguiu só lembrar do Mike com muito esforço, assim, tipo, foi a única pessoa que ele lembrou um pouquinho. O Will informou pro Mike que tinha uma área ali que o Mind Flayer não estava querendo que ele visse e que talvez ele deveria ficar na frente de um mapa, assim, para poder ajudar o pessoal a combater o Mind Flayer, para levar os soldados na direção certa. Quando os soldados atravessaram o túnel para poder de fato atacar o Mind Flayer, o Will revelou que aquilo foi um plano do Mind Flayer, que ele foi usado naquele momento e que todos os soldados iriam morrer. Percebendo que era uma armadilha, o Mike saiu correndo para tentar fazer com que o ataque fosse cancelado, mas isso não deu tempo. Inclusive, poucos segundos depois, os Demodogs começaram a invadir o laboratório. E foi o Mike que incitou ali a Joyce a sedar o Will, já que o Will estava servindo de um espião pro Mind Flayer, então você tinha que apagar o menino. Assim que o Will ficou inconsciente, eles ficaram todos presos ali no laboratório, né, na sala de controle, testemunhando o laboratório ser invadido pelos Demodogs, a energia acabou, sabe? Foi um cenário bem de pesadelo. Só que eventualmente eles conseguiram fugir, mas não sem a custo de nada, porque o Bob acabou ficando pra trás e acabou morrendo pelos Demodogs, enquanto o grupo se unia com o restante dos personagens protagonistas ali na casa dos Byers. Na casa dos Byers, o Mike propôs que eles deveriam montar um cenário ali que o Mind Flayer não reconhecesse, para ver se eles conseguem falar com o Will e adquirir pistas sobre como enfrentar o Mind Flayer. Depois de tornar o galpão um lugar irreconhecível, começou uma sequência de conversas emocionantes ali, onde o Will ficou conversando tanto com a Joyce, com o Jonathan, e também teve uma conversa emocionante com o Mike. Eles todos estavam tentando atrair o Will para a superfície, né, porque estava ali muito presente o Mind Flayer, então eles queriam fazer com que o Will se comunicasse, e o plano funcionou, porque o Will acabou comunicando ali em código Morse que eles deveriam fechar o portal para dar um jeito na situação. Só que bem no final disso tudo, o telefone tocou, revelando a presença ali dos nossos personagens favoritos pro Mind Flayer, o que fez um bando de Demodog atacar a casa dos Byers. Só que felizmente eles não estavam sozinhos, já que a Eleven chegou para poder reencontrar todo mundo. Ela matou
matou os Demodogs e acabou ajudando o pessoal. E teve um encontro muito emocionante ali com o Mike. Deu pra ver que o Mike ficou extremamente aliviado em ver ela, os dois se abraçaram. E outra cena importante é que o Mike ficou muito revoltado com o Hopper, quando ele percebeu que o Hopper sabia o tempo todo que ela tava viva e não contou pra ele. Ele briga com o Hopper, ele discute, chama ele de mentiroso, começa até a bater ali no Hopper. E o Hopper percebe que o Mike tava tão afetado que ele decide acolher ali o menino na hora, sabe? Ele abraça o Mike e começa a pedir desculpa, porque foi naquele momento que o Hopper percebeu o quanto o Mike se importava com a Eleven e o quanto ele tava sofrendo por não saber o que aconteceu com a menina. Todos eles criam um plano ali pra poder deter o Mind Flayer, né? Então, novamente, cada um vai fazer uma parte do plano, só que o Mike fazia parte daqueles personagens que iam ficar pra trás ali no banco de reserva, né? Pra você não envolver pessoas em situações perigosas mais do que você precisa. Antes de partir, o Mike pede pra Eleven tomar muito cuidado, porque ele não pode perder ela de novo, e ela promete que o Mike não vai perder ela de jeito nenhum, e os dois quase se beijam, se não fosse o Hopper ali pra empatar tudo. Então, quase, Mike, bateu na trave. Enquanto esperava na casa, o Mike ficou extremamente inquieto, né, de ficar ali no banco de reserva, enquanto a Eleven tava se arriscando, o pessoal tava se arriscando. Então ele decidiu bolar um plano ali, né, foi o Mike que bolou o plano de tacar fogo nos cipós pra tentar ajudar a Eleven, pra atrair todos os Demodogs ali pra eles e deixar o laboratório livre, pra que a Eleven não precisasse se preocupar com essas criaturas. O Steve tentou intervir, aconteceu um monte de coisa, até mesmo o Billy ficou envolvido, porque ele foi atrás da Max, ficou ali numa briga de porradaria com o Steve, o que fez o pessoal depois roubar o carro do Billy pra poder ir em direção ali aos túneis pra executar o plano do Mike, mas no final das contas eles foram todos para os túneis e começaram a jogar gasolina ali nos cipós pra tacar fogo. Os túneis ficaram queimando e todos eles começaram a fugir, adoidado assim, né, pros Demodogs não pegarem eles, afinal de contas. Só que em vez dos Demodogs atacarem eles, eles passaram direto pelo Steve e pelo Dustin. E o Mike foi o primeiro que sentiu o que tinha acontecido, né, ele tava olhando ali na cena e ele já compreendeu perfeitamente que os Demodogs estavam indo em direção a Eleven. Uma coisa é certa, gente, o Mike e a Eleven têm uma conexão absurda, que às vezes os dois não estão nem no mesmo ambiente e eles estão conseguindo sentir o outro no ambiente. Inclusive, pra quem nunca percebeu esse detalhe, o Mike é o único personagem que conseguiu sentir a presença da Eleven sendo uma pessoa comum, sabe? Tipo, ele não tava possuído, ele não tava numa situação, sabe, específica. Não, ele é uma pessoa comum, um ser humano comum que tem uma conexão tão forte com a Eleven que isso atinge os poderes dela. Tipo, ele consegue realmente sentir ela. E foi o que aconteceu nessa cena também. Quando o grupo saiu dos túneis, eles testemunharam ali as luzes brilhando todas, né? Então eles perceberam que a Eleven conseguiu fechar o portal e que tinha dado tudo certo. Porém, ainda tinha uma promessa a ser cumprida. Essa promessa foi cumprida no dia 15 de dezembro, que foi quando o Mike finalmente levou a Eleven pro Snowball, como ele tinha prometido antes. E é engraçado porque o Mike nem sabia que ela ia comparecer, né? Então ele simplesmente não tava dançando com ninguém, ele ficou sozinho numa mesa, sem saber se a menina ia aparecer ou não, mas felizmente a Eleven apareceu. Ele disse que ela tava muito bonita e chamou ela pra dançar, coisa que ela falou que não sabia como é que dançava, né? Ela falou, não sei fazer isso não. Ele também disse que não sabia e que os dois deveriam aprender juntos. E aí, na pista de dança ali do Snowball, o Mike e a Eleven acabaram se beijando oficialmente ali na segunda temporada, né? Dessa vez não teve Hopper pra empatar. E foi uma noite bem legal ali pra todos os personagens no Snowball. É sabido também que o Mike, junto com os outros meninos, acabou fazendo uma vaquinha pra dar de presente um walkie-talkie pra Eleven no Natal. Esse walkie-talkie, inclusive, aparece depois na terceira temporada. Isso foi revelado tudo numa HQ e depois aparece ali na série. Isso, inclusive, é mencionado também no livro Cidade nas Trevas, que é um livro transmídia de ST. O inverno passou e agora se aproxima um verão inesquecível. Só que assim, é inesquecível não no bom sentido. O verão de 1984 chegou e o Mike e a Eleven estavam mais próximos do que nunca. Pra vocês terem uma ideia, o Mike cruzava a cidade toda às 9h30 da manhã pra poder chegar ali até onde a Eleven tava na cabana. Ele chegava de manhã e saía só de noite. Inclusive, eu achei isso engraçado, né? Teve uma galera que achou meio absurdo esse tipo de coisa e eu fiquei, gente, vocês já viram um casal que acabou de começar a namorar? Você já começou a namorar uma pessoa e viu como é que era? Você não ia desgrudar dessa pessoa. É isso que acontece sempre em começo de namoro. E pro Mike e pra Eleven, era um começo de namoro na terceira temporada, porque finalmente ela tava ali, ele também estava, ninguém
ninguém tava passando um sufoco, sabe? Então eles oficialmente começaram a se chamar de namorado, namorada na terceira temporada. Então assim, a forma que Mike e Eleven foram retratados na terceira temporada eu achei extremamente realista. Tipo, meu, qualquer pessoa que namorou na vida sabe que é assim que funciona o bagulho. Então, apesar deles já estarem envolvidos antes, oficialmente só foi a terceira temporada. E uma coisa curiosa é que a Eleven não podia sair de casa, sabe? Eles não podiam ficar saindo com a galera porque os militares ainda estavam atrás da Eleven. Só que isso serviu como uma luva pra eles, porque se ela não podia sair por muito tempo, significa que ela tinha toque de recolher. E esse era o migué perfeito pro casal que queria ficar sozinho, sabe? Queria passar um tempo ali sozinho. Tipo assim, putz, tem toque de recolher, né? Vou ter que ficar sozinho com a minha namorada em casa. Oh, meu Deus, que sofrimento. E foi justamente isso que aconteceu quando o Dustin voltou de um acampamento de verão no dia 29 de junho, que foi quando o menino revelou ali que agora ele tava namorando uma menina chamada Suzy, e que ele queria apresentar ela pros amigos, só que agora só dava pra ele apresentar ela, né, como ela mora em outra cidade, só dava pra apresentar ela via rádio, e eles teriam que ir num lugar alto pra montar o rádio lá, pra poder se comunicar com a Suzy. Enquanto eles subiam essa colina, o Mike e a Eleven já meteram um migué ali, né, já criaram aquela desculpa de, puxa, gente, toque de recolher, não vai dar muito pra gente ficar aqui não. E foi engraçado porque antes dessa cena acontecer, o Mike e a Eleven, eles estavam só nos cochichinhos, assim, atrás de todo mundo. Eles eram os últimos da fileira, cochichinho, então eles meio que combinou ali na hora, falando, ah, mano, uma preguiça, não quero subir lá pra montar esse bagulho não, vamos lá pra casa. Durante a noite, é claro, né, o casal tava todo lá, né, todo montando um clima romântico, que tem isso de engraçado também, né. Na terceira temporada, o Mike e a Eleven não se beijam, com exceção do último beijo lá, sem colocar uma musiquinha romântica. Então, de fato, os últimos românticos ali presentes. Mas assim, quem não gostava muito desse pegation aí era o Hopper. Ele parecia incomodado com a ideia da filha dele já ter um namorado, sabe? Esse tipo de coisa. Ele tinha acabado de considerar a Eleven filha, e aí já pegou justo nessa fase, sabe? Então ele não teve nem tempo de se preparar. E aí ele tentou conversar com o Mike e com a Eleven sobre limites, né? Sobre estabelecer limites ali, né? O que vamos fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Só que o Mike e a Eleven começaram meio que a rir do Hopper, porque ele não tava sabendo se expressar direito. Ele tava gaguejando, não tava conseguindo falar nada com nada. O Hopper perdeu a paciência e falou que tinha acontecido alguma coisa com a avó do Mike, que ele precisava ir embora agora. Só que isso, na verdade, era uma grande mentira, né? Que o Hopper, na verdade, colocou o Mike contra a parede ali e falou que se ele não parasse de ver aí a Eleven, não passasse a passar menos tempo com ela, aí sim que ele ia proibir o Mike de ver a Eleven permanentemente. Só que tem um porém, quando o Hopper chegou em casa, depois dele ter dado essa afronta aí no Mike, ele falou pra Eleven que a avó do Mike tava bem, que tava tudo certo. Então, no dia seguinte, quando o Mike não apareceu na casa e a Eleven ligou pra cobrar, tipo, ô, cadê você? Onde é que você tá? E o Mike falou que a avó dele tava doente, tava ruim, a Eleven percebeu na cara que era uma mentira, porque o Hopper tinha dito que a avó do Mike tava bem e o Mike tava falando que ela não estava bem. Só que assim, o Mike mentiu por conta da ameaça do Hopper, né? Isso é uma coisa que até ele depois confidencia pro Lucas, mas a Eleven percebeu a mentira e o Hopper conseguiu exatamente o que ele queria. Mais tarde, quando o Mike contou isso tudo aí pro Lucas, ele falou que ele só mentiu pra Eleven porque senão ele não ia poder ver ela nunca mais, sabe? Então, entre fazer uma mentira agora e nunca mais ver ela, ele preferiria fazer uma mentira agora. E o Lucas aconselhou que, como uma forma de se desculpar, eles deveriam comprar um presente ali pra Eleven. Quando os meninos estavam saindo do shopping após não conseguir comprar nada ali pra Eleven, né, nada que coubesse no orçamento do Mike, os meninos, o Lucas e o Mike acabaram dando de cara ali com a Eleven e com a Max, e a Eleven perguntou de novo por que o Mike tava mentindo, né, o que realmente tava acontecendo, só que o Mike não entregou o Hopper, ele não falou do Hopper nesse momento, o que causou pra mim uma das cenas mais desconfortáveis de ver, que é a Eleven terminando com o Mike. Eu fiquei assim, ó, na cena toda. Eu falei, gente, tantos motivos, sabe? Que o pessoal que acompanha o Plantão Geek nessa época já sabia. O pessoal que viu eu teorizar pra terceira temporada. Eu estava super a favor de você colocar um término pro Mike e pro Eleven, pra eles conseguirem trabalhar algumas questões. Só que a forma que eles fizeram isso, o motivo que eles fizeram isso foi tão ridículo que eu finjo que não existiu. Na manhã seguinte, o Mike e o Lucas foram acordados pelo Will, que tava fantasiado ali pra jogar D&D e tudo mais, só que o Lucas e o Mike não estavam muito afim de jogar D&D, então tava meio que não levando a campanha a sério. O Will ficou irritado e começou a brigar ali com o Mike, e o Mike tentou fazer ele entender que agora o pessoal não é mais criança, sabe? Que agora a gente tem outros interesses. Você achava o quê? Que a gente ia ficar no porão jogando D&D o resto da vida? Então tem essa discussão que chateia bastante o Will, e o Will decide ir embora de bicicleta.
O Mike e o Lucas mais tarde seguiram o Will até a casa dos Byers, né, pra que os dois pudessem pedir desculpa. Só que eles encontraram o Will lá no castelo Byers e o Will acabou revelando que o Mind Flayer estava de volta, que ele estava sentindo ele. No dia 2 de julho, os meninos contataram ali a Max e a Eleven, que estavam juntas ali, e o Will propôs que deveria ter uma parte do Mind Flayer dentro de alguém, sabe? Que alguém era um novo hospedeiro pro Mind Flayer. A Eleven e a Max falaram um pouco sobre o comportamento estranho do Billy e eles todos chegaram num consenso que precisavam provar que o Billy era ou não um hospedeiro. Enquanto eles espionavam o Billy ali na piscina, o Mike bolou um plano pra prender o Billy numa sauna pra eles poderem fazer esse teste. Mas antes disso, quando a Eleven entrou ali num armário pra poder pegar um manequim que fazia parte do plano e tudo mais, o Mike tentou falar com ela, falando que ela era a coisa mais importante da vida dele. Só que a Eleven ainda tava bem chateada e falou que o Mike talvez deveria passar mais tempo com a espécie dele. Por mais que o Mike tivesse dito que isso foi um plano do Hopper, foi uma coisa que o Hopper mandou ele fazer e tudo mais, a Eleven tava ainda chateada, não era o momento. Só que isso também serviu pro Mike perceber que a Eleven estava espionando os meninos junto com a Max, né? Então ele ficou assim, incrédulo com aquela informação também. Assim que a piscina fechou e o Billy ficou sozinho, eles deram parte aí nesse plano de prender o Billy na sauna e eles observaram o Billy ficando cada vez mais instável, cada vez mais alterado, chorando ali pra Max, até que o Billy conseguiu se libertar e começou ali meio que uma batalha com a Eleven. O Billy dominou a Eleven, agarrou ela pelo pescoço, mas a Eleven foi salva pelo Mike, que bateu na cabeça do Billy com um pedaço de cano, o que atraiu a atenção do Billy até ele, e aí que acontece uma cena bem bonita, porque a Eleven tava completamente sem forças ali, né, pra lutar contra o Billy, mas a partir do momento que o Billy ameaçou a integridade do Mike, tava indo pra cima dele, ela se colocou entre os dois e acabou jogando o Billy por uma parede. Ela caiu toda cansada ali nos braços do Mike, que meio que confortou ela, ajudou ela a levantar, só que o Billy já tinha ido embora. Inclusive, fica subentendido que todos eles ali que estavam na sauna acabaram dormindo no porão do Mike, tá? Porque no dia seguinte eles acordam, eles estão todos com a mesma roupa do mesmo jeito, então todo mundo dormiu ali no porão. Inclusive, é nesse dia seguinte que a Nancy e o Jonathan chegam ali, né, no porão também, pra compartilhar ideias e falar sobre o que estava acontecendo. E eles falam o que tinha rolado com a Doris Driscoll, que é uma outra personagem ali que estava pertencente no plot da Nancy, e como ela estava com os mesmos trejeitos que aconteceram com o Billy, e também algumas coisas estranhas que tinham acontecido na casa da Heather Holloway. Inclusive, o primeiro destino deles todos foi a casa da Heather para descobrir o que tinha acontecido lá, e lá eles viram um monte de produtos químicos assim, o que fez o Will comentar que ele, como hospedeiro, nunca devorou produtos químicos. E aí foi o Mike que lembrou o Lucas e o Will de uma lição de ciências que eles tiveram uma vez, que produtos químicos podem gerar novas substâncias, eles podem literalmente moldar alguma coisa nova, que foi justamente o que aconteceu mais pra frente, né? A gente veio a descobrir. Então o Will propôs que eles fossem até o hospital lá ver a senhora Driscoll pra ver se descobriam mais pistas sobre o que tinha acontecido. No hospital, enquanto todo mundo ficava ali na sala de espera e a Nancy e o Jonathan foram ver a Miss Driscoll, o Mike e a Eleven dividiram ali um momento de descontração quando o Mike ofereceu um M&M's. Ele perguntou se a espécie dela gostava de um M&M's, né? Tentando trazer mais leveza pra última conversa deles. Ela aceitou, ficou meio balançada assim, eles ficaram com umas carinhas meio sapeca na hora, mas ficou por isso mesmo. E a gente sabe que teve um grande ataque ali no hospital, que a Eleven acabou livrando todo mundo, só que aí não compensa a gente comentar aqui, porque o Mike não teve tanta participação nesse ataque. No dia 4 de julho, o Mike e a Max estavam discutindo na cabana do Hopper sobre o que a Eleven precisava fazer. Porque o Mike tava achando que a Eleven tava usando muito os poderes dela e isso tava desgastando muito, poderia acontecer alguma coisa com ela, algum bloqueio, né, no cérebro dela. E eu quero fazer um PS aqui. O Mike disse que poderia haver uma consequência de usar tantos poderes. E a gente viu depois, lá na 4ª temporada, que o Mike estava certo. Realmente teve uma consequência nos poderes dela, que o Brenner depois explicou pra ela o que aconteceu, né? Então, após a 4ª temporada, a gente descobriu que o Mike estava certo nessa discussão aí. Essa discussão, ela continuou ali com todo mundo tentando falar um por cima do outro, até que o Mike acabou confessando que ele amava a Eleven e que ele não queria que nada acontecesse com ela ali, o que faz todo mundo ficar em silêncio, né? Tipo, meu Deus, o menino fez um desabafo aqui no meio de tudo. A Eleven entrou na sala depois, ela bem miguezenta também, porque ela tinha ouvido o que o Mike falou, só que ela fingiu que ela não ouviu nessa cena aí. Ela entrou ali só pra falar que ela tinha encontrado o Billy. Antes que ela pudesse ir até o Billy, né, mentalmente falando, o Mike falou pra ela que ela não tinha necessidade de fazer
isso se ela não quisesse. E ela, por sua vez, disse que o Mike precisava confiar nela. E o Mike só, tipo, balançou a cabeça, pediu pra ela tomar cuidado e ficou ali pertinho dela. A Eleven encontra o Billy na fonte e eles têm uma conversa ali, né, em que o Billy acaba metendo muito medo na Eleven, falando que o Mind Flayer tava construindo uma coisa especialmente pra ela. Ela ataca o Billy de volta pra tentar expulsar ele da mente dela. E ela fica tão assustada que ela vai até o Mike, assim, ela meio que cai nos braços do Mike, tocando o rosto dele, pra ter certeza que era ele que estava ali, né? A Eleven, ela sempre que ela tá em perigo, pode reparar que ela grita pelo Mike, ela chama ele. Vendo que o Mind Flayer tava indo em direção à cabana deles, eles começaram todos a se preparar pro ataque que iria acontecer. E durante esse ataque, o Mind Flayer pegou a perna da Eleven numa cena fantástica de ação. E a Eleven teria ido com Deus, ia ter sido levada aí se não fosse o Mike pra segurar os braços da menina. E aí todo mundo depois começou a segurar junto até conseguir finalmente colocar a Eleven no chão. Nesse momento, uma coisa pegou a perna da Eleven, assim, ficou presa na perna dela, e o Mike foi a pessoa que arrancou. O que infelizmente acabou ferindo bastante a Eleven, porque o bicho tava muito atrelado à perna dela. Mas é claro que a Eleven conseguiu partir a cabeça da criatura no meio e eles saíram correndo, eles saíram fugidos dali. Eles se refugiam numa loja de conveniência pra pegar alguns suplementos ali pra batalha, e num momento que eles estavam sozinhos, o Mike confidenciou ali pra Eleven, né? Ele pediu desculpa por tudo que tinha acontecido. Ele disse que ele tava sofrendo bastante ali com o término, e ele quis dizer com todas as letras ali que ele amava ela. Inclusive ela tava esperando isso, né? Ela tava olhando, o olho dela tava até brilhando, assim, em uns momentos que ele tava falando, porque ela tinha ouvido ele falar na cabana. E aí ela achou que aquele era o momento, que ia ser dito ali na frente dela agora. Só que o Mike ficou titubeando, ele ficou falando, ah, você sabe que isso faz você ficar meio doido, né? Faz você ficar bem emocionado e tal. E ela ficava tipo, o quê? Que faz você ficar emocionado, né? Ela fala a frase, what makes you crazy, né? O que faz você ficar doido? Porque ele não fala o quê, ele fica um vazio, né? Ele fala blank, que é espaço vazio. Mas essa conversa não deu tempo de ser finalizada, né? Não deu pro Mike falar o que precisava, porque o Dustin interrompeu ali via rádio. E aí eles decidiram localizar o Dustin, porque o Dustin não conseguiu se comunicar direito. O que fez todo o grupo ali chegar no Starcourt Mall, que era o shopping, bem a tempo da Eleven jogar um carro contra uma porção de russos que estavam por ali. Só que foi tanto esforço que a Eleven acabou desmaiando ali no chão, devido a um bicho que estava dentro da perna dela, e foi ela mesma que acabou arrancando esse bicho no final das contas, né, com muito sofrimento. Foi nesse momento que o Hopper, a Joyce e o Murray se juntaram ao grupo também. O grupo começou a planejar, né, o que eles iam fazer em relação para poder fechar o portal e todo esse tipo de coisa. E antes de cada um ir fazer as suas funções, o Hopper se despediu ali, né, da Eleven e também se despediu do Mike, pedindo para ele tomar cuidado. E essa cena foi importante porque mostra que o Hopper se importa sim com a integridade física do Mike, né? Se o Mike é importante pra Eleven, então vai ser importante pro Hopper também, apesar do que rolou nessa temporada. O grupo no qual o Mike tá integrado ali não consegue sair do shopping porque o Billy tá do lado de fora empacando tudo. O pessoal acaba se separando por conta da invasão do monstro ali que o Mind Flayer criou, né? Que invade o shopping. O que faz o Mike, a Eleven e a Max ficarem encurralados pelo Billy, que acaba por deixar tanto o Mike quanto a Max inconscientes ali. Ele dá uma porrada na cara da Max e joga o Mike contra uns canos, assim, de cabeça pra ele poder sequestrar a Eleven. Quando eles acordam, o Mike fica completamente desesperado, porque ele e a Max acordaram e a Eleven não tava mais ali. E eles voltam pro shopping ali, né, pro centrinho ali do shopping, bem a tempo de testemunhar o Billy se sacrificando pela Eleven e a morte daquela criatura que o Mind Flayer criou. O Mike e a Eleven se reuniram assistindo ali com muito sofrimento a Max se despedir do Billy, e o Mike ficou observando bastante aí a Eleven tentando confortar a Max, né, enquanto tudo aquilo acontecia. Tudo havia acabado e o Hopper, infelizmente, não retornou. No dia 4 de outubro, o Mike e a Eleven foram forçados a se despedir porque os Byers iriam se mudar de Hawkins e a Eleven agora estava nos cuidados dos Byers. Durante as despedidas, o Will disse pro Mike que ele não se juntaria a um outro grupo, né, quando o Mike perguntou se ele gostaria de levar o kit de D&D dele ou não, né, esse tipo de coisa. E aí o Will garantiu que ele não teria outro grupo para jogar D&D e isso deixou o Mike bem feliz. Em determinado momento da despedida, o Mike ajuda a Eleven a pegar um ursinho, assim, do topo de um
armário. E eles ficam numa conversa meio sem graça, assim, falando que eles vão se ver na ação de graças e que os Byers deveriam visitar Hawkins no Natal pra eles abrirem presentes e esse tipo de coisa. Então fica ali eles discutindo planos de futuro, mas eles estão meio sem graça com a situação que aconteceu durante o verão. Mas antes da Eleven ir embora, ela se vira pro Mike e tenta falar ali pra ele, né? Ela tenta fazer com que ele diga o que ele mencionou na cabana. O Mike fica inseguro, ele fica dando uns migué, tipo, o que eu falei? Então, né, eu não lembro, sabe? Uns negócios assim, porque ele tava muito inseguro com aquilo. A Eleven compreende o que tá acontecendo, ela dá uns passos na direção do Mike e fala que ama ele também, o que deixa ele completamente chocado. Inclusive, eu amo essa cena porque ela é um paralelo de uma cena da Princesa Leia com Han Solo, né? Isso foi uma coisa que os criadores disseram. A Princesa Leia e o Han Solo de Star Wars, eles são um dos principais casais ali. Eles acabam terminando juntos ali, né? A saga de Star Wars e tudo mais. E esse beijo final do Mike com a Eleven é baseado inteiramente nesse beijo do Star Wars. Então é de propósito que o Mike fica em choque, né? Ele fica naquela expressão de choque e depois fica mais tranquilinho com o que aconteceu, né? Porque ele fica muito abismado com o fato que a Eleven também possa amar ele de volta. A autoestima de centavos, né? De Mike Wheeler. Mas enfim, vamos falar disso na 4ª temporada. O fato é que o Mike ficou tão chateado com a saída da Eleven e do Will de Hawkins que ele voltou pra casa e mais uma vez ele foi consolado ali pela mãe dele, né? Que ficou só abraçando ele naquele tempo enquanto os Byers estavam indo embora. O ensino médio estava se aproximando e o Mike teria que aprender a conviver ali com a falta da namorada e a falta também do melhor amigo. Vamos ver como é que isso vai ser. O Mike agora era um calouro ali no ensino médio, né? Ele tava ali nos seus primeiros anos do ensino médio. E ele acabou ingressando no Hellfire Club, que era um grupo ali que jogava D&D. Era um clube de D&D. Ele, junto com o Dustin, acabou ficando próximo do líder do clube, que era o Ed Manson. E apesar do Lucas ter entrado pra participar também, o Lucas acabou se afastando no ensino médio pra focar em outras questões, pra entrar no time de basquete, esse tipo de coisa. Além disso, o Mike também manteria contato com o Will, com a Eleven. Com o Will, ele ligou algumas poucas vezes e a Eleven, ele mandava carta, assim, praticamente toda semana, né? Não é dita quantas vezes ele mandou carta, mas ele mandava muitas cartas a ponto da Eleven ter uma maleta com todas elas. O Mike tentava se certificar o tempo todo que a Eleven tava bem, né? Tava conseguindo se adaptar bem e se os poderes dela tinham retornado, coisa que não tinha acontecido ainda. No dia 21 de março, o Mike recebeu uma carta da Eleven dela falando o quanto ela tava se adaptando ali na Califórnia, mas que ela sentia muita falta das flores da primavera de Hawkins. Antes do Mike ir pra escola, a gente aprende uma nova informação aí, que o Mike no dia seguinte pegaria um voo às 6:30 da manhã pra Califórnia pra passar um tempo ali com os Byers. Inclusive, essa é a primeira vez que a gente vê tanto o pai quanto a mãe do Mike se referindo a Eleven como uma namorada do Mike. Eu achei bem engraçado que o pai do Mike chama ela de Sweet Pea, ou seja, é tipo docinho, é gatinha, como se fosse isso. Durante a noite aconteceu uma campanha de D&D ali em Hawkins, né, que o Mike participou, e foi nessa campanha que a gente ouviu o nome do Vecna pela primeira vez. Mas o que importa é que no final, eles ganharam a campanha. Olha aí o foreshadowing, né? No dia seguinte, o Mike deixou Hawkins, mas não antes de ir até uma colina ali de Hawkins pra pegar flores pra levar pra Eleven, já que ela tinha falado na cartinha que ela sentia falta das flores da primavera. Então o Mike foi lá e selecionou as flores da cor favorita dela, que era amarelo e roxo. Chegando no aeroporto de Lenora Hills, ele foi recebido ali pelos Byers junto com a Eleven. Eles se beijaram no aeroporto e o Mike entregou esse buquê de flores que ele tinha colhido lá em Hawkins. E a Eleven ficou um pouquinho incomodada, mas sem demonstrar muito, pelo fato que no buquê a dedicatória tava de Mike para Eleven. Tava bem simples. Enquanto a Eleven sempre assinava as cartas dela falando de com amor Eleven e tal. Toda aquela coisa, né, gente? O Mike e o Will se deram um abraço meio desajeitado, né? Mas o Mike percebeu que o Will tava carregando uma arte, né? Tava carregando um desenho. Só que o Will falou que era um projeto que ele tava trabalhando e decidiu não mostrar ali no aeroporto na hora. Enquanto eles saíam do aeroporto, a Eleven tava falando pro Mike o dia que ela tinha planejado com ele, porque ela queria que aquele dia fosse sobre ela e sobre ele juntos ali. E ela menciona brevemente as amigas dela, Stacy e Angela. O Will até estranha, ele tenta comentar alguma coisa, mas a Eleven meio que, sabe, faz um, não, minhas amigas, né, minhas amigas. Então a Eleven tava mentindo pro Mike nesse momento, né, ela mentiu durante todo o tempo ali nas cartas, e o Mike não fazia a menor ideia. Durante o Wrinklemania, que é ali
ali a pista de patinação. O Mike conheceu a Angela, que a Eleven tanto falava, e ele disse ali na hora que era sempre bom conhecer os amigos da Jane, então isso foi uma coisa curiosa também, a gente nunca viu o Mike falar da Eleven como Jane, mas aparentemente Eleven não era um nome pra utilizar em público. Os dois apertaram as mãos antes da Eleven ser levada por essa galera aí pra andar de patins ali no meio, e o Will, percebendo ali o que queria acontecer, ele decide contar pro Mike que a Eleven tava mentindo o tempo todo pra ele, né? O que o Mike fica meio relutante de acreditar, mas ele acaba acreditando ali na hora depois. O pessoal começa a humilhar a Eleven ali na pista de patins e o Mike pede pra eles pararem com uma música que tava rolando ali, que tava só servindo pra atiçar o povo. Ele tenta chegar até a Eleven, que tá saindo dali completamente humilhada, né? Cheia de milkshake na roupa, mas a Eleven foge pra direção contrária. Em determinado momento, o Will e o Mike discutem brevemente, porque o Will começa a cobrar, porque que o Mike não tava ligando pra ele, que ele se sentiu meio deixado de lado, porque afinal de contas ele tava sendo vela ali, né, no meio. Obviamente eles estavam uma vela ambulante. E aí o Mike vai falar, tá, eu podia ter ligado mais vezes, ok, mas por que que só eu sou o vilão? Como se fosse assim, tipo, por que que você também não me liga? Já que você queria falar comigo, você também podia ter me ligado, né? Só eu? Só tem que vir de mim? Como se fosse isso. E explicou também que ele manda carta todo dia ali pra Eleven, muitas cartas, porque ela é a namorada, né? Então tem que dar os mimos ali pra Eleven. Mas eu acho muito importante, porque eu acho esse argumento super válido, que, cara, a comunicação tem que vir dos dois lados, sabe? Foi uma coisa que fez sentido, o que o Mike falou na hora. Porque ele assume o erro dele, né? Ele falou, pô, realmente, então eu poderia ter ligado mais, só que eu não entendo por que que eu sou o vilão, porque poderia ter vindo dos dois lados, sabe? Eles meio que desistem de discutir e começam a seguir a vida deles lá procurando a Eleven, que não tinha sido encontrada em nenhum lugar. Eles só encontram a Eleven quando ela tá prestes ali a enfrentar a Angela. Ela bate com um patins na cara da menina, e o Mike e o Will chegam ali desesperados até a Eleven. O Mike fica perguntando o que que você fez, né? O que que aconteceu? E isso acaba gatilhando a Eleven com algumas memórias. O trio volta pra casa com o Jonathan e o Argyle, né? Então fica todo mundo ali numa mesinha junto com a Joyce e com o Murray. E o Argyle, em determinado momento, ele fala que ele acredita que a Angela ficou bem após aquela porrada na cara, e o Mike, que tava bem chateado ainda por conta da mentira que a Eleven tinha dito, ele comenta que ela não parecia bem, o que faz a Eleven ficar bem irritada. Ela levanta da mesa, desiste de comer e fica lá no quarto dela. No dia 23 de março, depois da Eleven não ter descido pra tomar café, o Mike pega uns waffles ali que ele fez pra ela e decide levar até o quarto dela. E lá eles têm uma conversa muito importante, que eu diria que foi a conversa mais importante que esse casal já teve, foi a que aconteceu na quarta temporada, e isso é muito importante também pro desenvolvimento de ambos, tanto da Eleven quanto do Mike. Basicamente, a Eleven expõe toda a insegurança que ela sente ali em relação ao relacionamento dela com o Mike, porque ela acredita que o Mike deixou de amar ela porque ela não tem mais poderes, sabe? Ela não tem mais essa imagem de super-herói que o Mike sempre disse que ela tinha. E com isso, ela acredita que o Mike deixou de amar ela porque ele não escreve a palavra amor ali no final de cada carta dele, diferente dela, que sempre escreve. Ela fala também que ela não se sente pertencente a nenhum lugar, né? Todo esse tipo de coisa. E o Mike tenta se solidarizar, falando que ele sabe muito bem como é que é sentir bullying. Então ele tem noção de como é que é isso. Ele sofreu bullying a vida inteira. E ela diz que não é a mesma coisa, que ele não vai entender. E quando ele pergunta, né, o que é que eu não vou entender? Ela vai e fala que ela é diferente, que ela não pertence a nenhum lugar. E é nesse momento que ela faz aquela questão de questionar se ele ama ela ou não. Ele se defende imediatamente, falando, quem disse que eu não te amo mais? E ela afirma ali pra ele que ele nunca diz isso pra ela. Assim, verbalmente, literalmente, ele nunca diz. E o Mike fala com uma confiança muito grande que ele diz sim. E com isso, eu acho muito interessante esse diálogo, porque o Mike, ele trabalha com atos de serviço, né? Isso é uma coisa que eu acho que deveria ficar clara, assim, logo de cara. Enquanto a Eleven é palavras de afirmação. Então, enquanto a Eleven verbaliza as coisas mais facilmente, o Mike, ele não verbaliza, ele faz. Então, por exemplo, não é um ato de amor você, 6:30 da manhã, antes de você embarcar num voo, você pegar um buquê, colher um buquê à mão com as cores da pessoa amada, né? Que as cores que ela gosta. Porque ela mencionou um detalhe numa carta e ele se lembrou pra poder levar e ficar horas lá.
no avião com aquele buquezinho, isso não é um ato de amor? Você defender essa pessoa não é um ato de amor? Você acolher ela não é um ato de amor? Não, com certeza é. Só que isso era uma insegurança da Eleven no momento, assim como o Mike também tem as inseguranças dele. Em resumo, tanto o Mike quanto a Eleven estavam na mesma situação de que eles se achavam não bons o suficiente pro parceiro. Eles achavam que o parceiro, se quisesse, podia conseguir coisa melhor, que eles não estavam valendo muito naquele momento. Os dois estavam sentindo a mesma coisa, só que não sabia falar ali na hora. A gente vê isso ao decorrer da 4ª temporada também. A conversa se encerra com o Mike falando que a Eleven não podia deixar esses valentões, né, essa galera que tava fazendo a vida dela no inferno, arruinar ela, arruinar quem ela é e arruinar eles também. Porque afinal de contas a Eleven é uma super heroína. Mas acontece que a Eleven não se sentia uma super heroína. Então a resposta dela quando ele fala isso é: eu não sou mais. Essa conversa, como eu falei, é importante pra você ressaltar essa insegurança do Mike, que depois ele vai dizer com mais clareza pro Will, que ele coloca a Eleven num pedestal, assim, é por isso que ele relutou em perceber que ela tava mentindo, por exemplo, porque pra ele a ideia de que muitas pessoas podiam gostar dela, que ela tava tendo uma boa vida, que ela tinha amigos, era perfeitamente cabível, porque ela está num pedestal na vida dele, ela é maravilhosa, sabe? E aí ver ela sofrer sem ele poder fazer nada, com a ideia de que ele é apenas um cara sortudo, que ele tem a sorte de ter conhecido ela, na cabeça do Mike, a Eleven podia perceber que ela merecia coisa melhor, digamos assim, a qualquer momento. Então é por isso que ele não falava que amava ela, né? Porque de acordo com as palavras dele mesmo, mais pra frente, nessa mesma temporada que a gente tá falando, se ele falasse, se ele verbalizasse, só ia doer mais quando ela deixasse ele. Então o Mike, ele realmente é o último romântico da Terra, sabe? Uma pessoa sofrida, coitada. A autoestima do Mike, centavos, tem zero autoestima esse menino. Naquela mesma manhã, a polícia bate ali na casa dos Byers e acaba levando a Eleven presa por ter machucado a Angela. E o Mike garante pra Eleven que ele ia consertar tudo, que ia dar tudo certo, que era só ela manter a calma, que ele ia resolver isso. Na delegacia, eles são impedidos de falar com a Eleven ou de soltar ela, porque não tinha nenhum responsável ali presente, já que a Joyce já tinha partido ali pra Rússia. O Mike ficou do lado de fora, vendo a vanzinha da Eleven levando ela embora, assim, então ficou aquela cena bem sofrida dos dois se encarando, sem poder fazer muita coisa, sabe? E durante a noite, os meninos foram surpreendidos quando o pessoal do governo chegou ali na casa dos Byers, falando tudo o que tinha acontecido com a Eleven, que ela agora iria recuperar os poderes, e o Mike e o Will não queriam muito confiar no pessoal do governo, não. Mas foi dito pra eles que, infelizmente, eles não poderiam contatar ninguém que eles conhecessem, porque você tinha militares atrás da Eleven, tinha gente que podia estar vigiando eles. E por último, e não menos importante, uma das agentes ali dá uma carta pro Mike, que a Eleven escreveu pra ele, e o Mike sente o baque da situação quando a Eleven assina a carta de Eleven para Mike. Ela não colocou love Mike, ela não colocou a palavra amor, ou seja, só fez o Mike ficar se sentindo mais culpado ainda pelo que tinha acontecido. Ele se lembrou da discussão da manhã, né, que tinha acontecido naquele mesmo dia, e ficou definitivamente ali no auge da sua insegurança. No dia seguinte, o Mike desabafa ali pro Will, enquanto ele tá encarando a própria cartinha, falando que ele deveria ter dito alguma coisa, que talvez se ele tivesse dito, ela ia querer ele ali junto com ela, né, durante esse processo. E o Will acalma o Mike dizendo que vai dar tudo certo, que eles iam se ver de novo, mas que ele tava um pouco inseguro, né, o Will expondo isso, que ele tava um pouco inseguro sobre os agentes do governo proteger ou não a Eleven, porque no final das contas, quem sempre protegia ali eles eram eles mesmos, era sempre o grupo de protagonistas que acaba se salvando e o governo não faz muita coisa. Depois de amassar a cartinha ali que a Eleven tinha escrito, né, bem secamente pro Mike, os meninos chegaram na conclusão que eles precisavam buscar ajuda, né, que eles precisavam ir até Hawkins, fazer alguma coisa. E aí, enquanto arrumavam suas coisas, o Mike pede desculpas pro Will, falando que ele sentiu que ele perdeu o Will um pouco, né, que sim, realmente ele talvez deveria ter dado mais atenção, esse tipo de coisa, mas que a partir de agora eles deveriam agir como se fosse um time, né, melhores amigos de fato, e isso deixa o Will bem feliz. Durante a conversa, a campainha toca e, na verdade, militares começam a invadir ali a casa dos Byers. Eles estavam esperando a van de pizza, receberam militares. Tem um agente que tá protegendo ali os Byers que é ferido e eles acabam indo, assim, aos tropeços até a van do Argyle, que tava esperando do lado de fora, ele tinha acabado de chegar bem a tempo, e todos eles começam a fugir dos militares ali em questão. Antes de morrer, o agente dá uma caneta ali pro Mike,
Mike, quando ele começa a ser perguntado onde é que a Eleven tá, esse tipo de coisa, a resposta desse agente é dar uma caneta pro Mike e, infelizmente, morrer ali na frente dos meninos. O bando da Califórnia acaba parando ali numa área deserta pra poder enterrar esse agente, e o Argyle meio que surta, né, com as coisas que estavam acontecendo e começa a falar que todo mundo ia morrer, isso se os militares já não tivessem matado a namorada do Mike, uns negócios assim, e o Mike começa a ficar extremamente inseguro, extremamente triste com o que estava sendo dito. O Argyle começou a falar um monte de porcaria ali, né, só animou todo mundo, né, no mau sentido. Isso faz com que o Mike e o Will tenham mais uma conversa ali, mais um desabafo em que o Mike fala novamente o quanto ele deveria ter ido atrás da Eleven, né? Ele deveria ter dito o que ele precisava dizer, e o Will disse que ele iria falar o que ele precisava na hora certa. O Will comenta também que às vezes pode ser muito difícil falar como você se sente, porque você não sabe como a outra pessoa vai receber, principalmente se for uma pessoa que você tem muita consideração. Eles ficam em silêncio por um tempo até o Mike perceber que a caneta que o agente deu pra ele poderia significar alguma coisa, porque quando ele perguntou sobre a Eleven, aquele agente agora já falecido deu uma caneta pra ele. E é assim que o Mike descobre que tinha um número dentro da caneta e que agora eles precisariam ligar pra esse número. Quando eles ligam pra esse número, eles percebem que há um ruído estranho ali pelo telefone, o que faz eles notarem que na verdade isso não é um número de telefone e sim uma máquina, é um robô, é alguma coisa ali, um computador, sei lá, que tá mandando aqueles códigos, não é bem um número de telefone. Dessa forma, o Mike percebe que eles iriam precisar de uma hacker, e a hacker mais próxima que tava ali era a Suzy, que é a namorada do Dustin, então eles precisariam dirigir até Utah. Chegando ali, o Mike e a companhia decidem que eles precisavam inventar uma mentira ali pra Suzy, né? Porque eles não iam explicar que a Eleven tava capturada e toda essa história. Eles precisariam convencer ela de ajudar, o que acaba funcionando. E a Suzy descobre que, na verdade, aquilo é uma coordenada, né? Que eles precisam ir em direção a essa coordenada. E é claro que o bonde da Califórnia parte imediatamente. Durante essa viagem, vocês não vão acreditar o que o Mike fez. Exatamente, desabafou. Mano, o cara, a Eleven alugou um triplex na cabeça do Mike nessa hora, que vocês não fazem a menor ideia. E aí o Mike alugou um triplex na cabeça do Will, entendeu? Porque ele tava lá, só desabafando pro Will. Mas na verdade foi uma cena muito bonitinha, né, gente? Que o Mike e o Will ficaram ali numa van, conversando sobre isso. O Mike expôs toda essa autoestima dele, né? O fato dele se sentir um cocô, pra não falar outra coisa, né? Ele se sente muito inferior a Eleven. Ele até fala que foi como se ele tivesse dado a sorte de achar o super-homem ali, né? Uma pessoa super poderosa no quintal dele. Só que a diferença é que o super-homem pelo menos tem a Lois Lane. E a Lois Lane é uma repórter muito da hora. E ele não chega nem aos pés da Lois Lane. É como se fosse isso. Ou seja, autoestima de centavos novamente atacando o menino Mike. E aí o Will, ele tenta defender ali a situação, né? Ele mostra a arte que ele tinha desenhado, que mostra o Mike como se fosse o coração do grupo, né? E o Will conversa ali com ele, começa a desabafar também com ele que a Eleven, na verdade, ela se sente muito perdida sem ele, que ela sempre vai precisar dele, não tem essa de que, uma hora a Eleven vai terminar com você, não sei o que. Não, ela sempre vai precisar dele, o Mike é muito importante pra ela. Ele diz que o Mike inspira todo mundo, né, sendo o coração do grupo, e que, na verdade, a Eleven, ela se sente diferente, né, ela se sente perdida. Então, se ela fosse terminar com ele, ela ia só arrancar o band-aid e acabar com isso, mas não, ela precisa dele. E no meio dessa conversa, o Will também acaba se incluindo, né? Porque tudo que ele fala sobre a Eleven é verdade, é como ela se sente. Só que também é como o Will se sente, né? Porque o Mike, ele acaba se mostrando um personagem extremamente acolhedor. E o Will desabafa ali, falando que quando você se sente diferente, pessoas como o Mike, assim, faz ele não se sentir um erro, né? Faz tanto ele quanto a Eleven não se sentirem um erro, uma aberração. Então o Will deixa claro ali, animando o Mike, né? Que ela sempre vai precisar dele e que o Mike é essencial ali na vida dela, assim como o Will também sempre vai precisar do Mike e que o Mike é uma grande peça ali na vida do Will também. É o dia 27 de março quando a van do Surfer Boys Pizza finalmente encontra a Eleven e eles chegam num momento crucial, né? Apenas no momento que a Eleven derruba um helicóptero militar. Então imagina a cara de todo mundo ali na hora. O Mike e a Eleven tem um encontro ali super fofo e que ela fica tocando no rosto dele pra ver se ele é de verdade, né? Pergunta se é ele mesmo, ele fala que é ele. Ela também abre
abraça o Will. O pessoal tem tudo uns encontros bem fofos ali, bem bonitinhos. E o Mike observa também a Eleven deixar o Brenner pra trás, né? Ele e os outros estão observando ali o Brenner morrer também, partindo bem ligeiros com a Eleven para que os militares não tenham tempo de ir atrás dela. A Eleven diz pra eles que eles precisam achar uma solução rápida, porque a Max tá extremamente em perigo, e eles arrumam uma forma ali, depois de um plano elaborado da Eleven, dela conseguir entrar na cabeça da Max pra poder conseguir enfrentar o Vecna. Mas pra isso eles iam precisar de um tanque de privação sensorial, que eles conseguiram improvisar ali numa Surfer Boys Pizza. Só que antes dela entrar nesse tanque, a Eleven e o Mike ficam conversando um pouco ali, e é muito bonitinha essa cena, gente, porque vocês ouviram, né, durante esse Arquivo Stranger, o quanto o Mike se sente um pedaço de cocô. E nessa conversa, a Eleven fala que ela sentiu muito a falta do Mike, né, ela segura ali a mão dele, ela toma a atitude de segurar a mão dele e fala que sentiu a falta dele. E a cara que o Mike faz na hora que ele ouve isso, gente, eu quis colocar num pote, assim, eu falei, ai, coitado, ele achou que ele já ia, sabe, já ia com Deus, tal, que já a vida dele já ia acabar porque a Eleven não ia mais namorar ele. E aí, mais uma vez, quando o Mike estava prestes a falar o que a Eleven queria ouvir, que era sobre ele amarela, o Argyle interrompe. Sempre alguém interrompe. Quando o Mike vai tentar falar uma coisa, sempre alguém interrompe. Eu me identifico com o Mike. Quando eu tomo coragem pra falar as coisas, sempre alguém me interrompe. É impressionante. E aí eu desisto de falar, né? Simples assim. Igual o Mike, praticamente, né? Tudo chega, assim, no seu clímax quando a Eleven finalmente entra no tanque de privação e começa a batalhar com o Vecna lá dentro. E aí chega um momento que os meninos ali percebem que a Eleven tá perdendo a batalha. E eles até tiram ela de dentro do tanque. O Mike fica ali em cima dela totalmente desesperado, tentando chacoalhar ela pra ela acordar. Começa a chorar e umas coisas assim. E é nesse momento que o Will incentiva o Mike a ser o coração, a ser quem ele realmente é. E começa um grande monólogo ali do Mike falando, não uma, não duas, mas 9 vezes que ele ama a Eleven. Ele fala que ele se apaixonou por ela no dia que ele conheceu ela e começa a exemplificar tudo aquilo, né? Ele dá força pra ela, fala que ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser, que ela tem a capacidade de fazer qualquer coisa que ela quiser, mas que ela precisa lutar. E ele fica gritando ali pra ela lutar e realmente a Eleven consegue força daquilo e consegue lutar contra o Vecna. Ou seja, ela ouviu o que ela precisava ouvir, né? Então o Mike tirou aquilo do peito, falou de uma vez e foi uma cena linda. Só que assim, infelizmente, nós não vimos ela acordar, porque Stranger Things achou uma excelente ideia colocar 2 dias depois na tela. E aí a gente quis pular da janela? A gente quis pular da janela, porque a gente queria ver o que ia dar ali, né? Na conversa, mas não vimos, né? Não vimos. A gente só sabe que eles retornaram pra Hawkins no dia 29 de março e fica implícito que o Mike teve uma conversa com a Eleven, que ela contou as coisas que o Brenner disse pra ela no laboratório, que aparentemente teve um papo sobre isso, e que agora ela tá sentindo que ela perdeu, né? Ela tá sentindo que talvez o Brenner estivesse certo, que ela não vai conseguir, por mais que o Mike tenha dito que ela ia conseguir. E aí eu pergunto pra vocês, cadê essa cena? Cadê? Uma cena que tem um potencial incrível como essa foi cortada, entendeu? Enfim, eles chegam em Hawkins, a Max está em coma, né? O Mike chega lá pra visitar junto com a Eleven, a Max e tudo mais, mas tem esse sentimento de derrota, esse sentimento de que tudo acabou, sabe? No final de tudo, o Mike também reencontra o Hopper, que abraça ele assim, né, de uma forma bem calorosa. O Mike fica bem feliz de ver o Hopper e o Hopper fica feliz de ver ele também. E a temporada acaba com todos eles observando aquele cenário apocalíptico de Hawkins, né, esperando aí por dias melhores. Vamos lá, vamos começar a lutar de novo. I love you for exactly who you are. You're my superhero. Ufa, gente, esse foi o Arquivo Stranger do Mike. Eu espero que vocês tenham gostado disso, eu espero que vocês estejam ansiosos, tanto quanto eu, para um Mike na 5ª temporada, talvez um pouco mais vulnerável, porque agora ele tem que se sentir valioso, né? A gente viu um certo desfecho ali em relação a Eleven, que ela finalmente ouviu o que ela precisava, e agora o Mike precisa sentir esse valor também por parte da Eleven, então eu tô bem ansiosa pra ver como é que eles vão demonstrar isso, se a gente vai ver as coisas que aconteceram no 2 dias depois, e eu quero saber também o que vocês acham que vai rolar, comenta aí embaixo, curte esse vídeo e compartilha pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, tá? Porque isso aqui dá um trabalhão pra fazer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!